Então, para a gente conseguir alcançar esse resultado, a gente precisa ter uma excelente gestão da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos envolve quase que a totalidade das operações de uma organização, tornando muito abrangente e complexa a sua gestão. Então, não é uma coisa simples. Em razão da grande abrangência do conceito, que passa por diferentes departamentos e setores das companhias, a supply chain, que é a cadeia de suprimentos, requer uma gestão bastante estratégica, de modo que todos os processos sejam parte de um sistema maior, que, ao final, contribui para os resultados gerais da organização. O que quer dizer com isso? É tão abrangente, é tão grande o conceito da cadeia de suprimentos, que aqui nós vamos ver os diferentes setores que compõem a cadeia de suprimentos. Mas vamos aqui só para a gente começar a entender a importância da gestão. Vamos imaginar que aqui nós temos setor de compras, nós temos a questão da produção, nós temos a questão da logística, nós temos a questão do marketing, e entre outros que nós vamos conhecer aqui. Cada um desses tem um determinado resultado dentro do processo de gestão da empresa. Ou seja, setor de compras, vamos imaginar que o resultado dele é consumir, assim, sei lá, gastar menos o possível. Esse é um dos resultados lá, e comprar uma quantidade X de produtos. Fazer a avaliação de X fornecedores mês. A produção, eu preciso fazer X produtos por hora, X produtos por mês, X produtos por determinado período. A logística precisa entregar todos os produtos dentro de determinado tempo, no máximo uma quantidade de dias. A logística precisa manter o inventário atualizado, ter uma acuracidade de estoque em X. O marketing, vendas, precisa atingir, não sei, uma totalidade X de possíveis clientes. Nós temos que ter um retorno favorável de X% de clientes. Ou seja, cada um desses setores ela tem um resultado a ser alcançado. E quando cada uma dessas aqui alcança o resultado, nós alcançamos o resultado geral da organização. Ou seja, é cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu melhor, que vai conseguir atingir o melhor resultado possível da cadeia de suprimentos. Então vamos por etapa, por setor. Primeiro deles, marketing e vendas. O processo de marketing e vendas deve estar sempre alinhados com o ritmo e volume de produção da empresa. Então esse já é um ponto muito importante. Dessa maneira, o setor consegue criar anúncios e campanhas, fechar vendas estando alinhados ao prazo do processo. Qualquer acordo feito junto ao cliente fora da realidade da organização poderá causar, aqui ficou faltando, problemas. Isso porque não adianta a empresa ter um setor de marketing e vendas muito qualificado, de modo que ele vai conseguir atingir uma quantidade muito grande de clientes, onde os clientes vão ter, vamos imaginar, que uma demanda de 3.000 produtos dentro de um mês, por exemplo, onde a empresa tem uma capacidade de ofertar 1.000 produtos. Quando a empresa não consegue atender a demanda do cliente, naturalmente o cliente vai procurar por uma empresa concorrente que vai suprir essa demanda dele. Então, o marketing, a equipe de marketing e vendas deve estar atrelada à capacidade da empresa, ou seja, de modo que exista um equilíbrio, onde a empresa consegue, através do marketing e vendas, criar essa demanda junto ao cliente que seja compatível com sua capacidade produtiva. Em muitos casos, o próprio setor de marketing e vendas é que dita o ritmo da produção. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que em um mês a equipe de marketing e vendas está visualizando que a empresa vai ter, em média,
700 produtos demandados e a sua capacidade é de 2.000. Já a produção não vai fazer 2.000 produtos, mesmo sendo essa a capacidade, visto que a equipe de marketing e vendas está visualizando vender 700 produtos, por exemplo. Então, isso é muito importante. A equipe de marketing e vendas está diretamente ligado com a parte produtiva, pois ela deve respeitar a capacidade da empresa e ela muitas das vezes vai ditar o ritmo da produção. Temos também a parte de pesquisa e desenvolvimento. Para atender os clientes, o básico já não é suficiente. Isso porque o básico todo mundo faz. A área de pesquisa e desenvolvimento, também conhecida como P&D, é a responsável por levantar informações sobre os clientes, o mercado, novas tecnologias, com o objetivo de indicar quais os produtos e serviços estão em consonância com as necessidades dos públicos. Então é muito importante que as empresas tenham esse setor, que a cadeia de suprimento tenha um setor voltado para pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, a gente não está falando só da parte de desenvolver o produto. Essa parte é muito importante, mas a pesquisa e desenvolvimento ela deve estar diretamente ligada aos materiais utilizados no processo produtivo. O que eu quero dizer com isso? Deve estar sempre buscando matérias-primas, insumos, itens, componentes que estejam em consonância com a necessidade da empresa. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia fala-se muito em questão a questão ambiental, que a empresa tem que ser menos poluidora, mais sustentável possível. Então, buscar materiais que atendam a necessidade do produto e que eles vão poluir menos, que eles vão, vamos dizer assim, ter um impacto menor no meio ambiente. Então, deve constantemente pesquisar e desenvolver nesse sentido. Na parte de produção, a mesma coisa, dentro de uma linha de produção, é buscar soluções que tornem a atividade cada vez mais ágil. Aqui tem uma etapa de engenharia industrial que pode auxiliar bastante esse processo, de modo que se torne cada vez mais eficaz a produção da empresa. Tem a questão dos produtos, fazer com que o produto ele esteja constantemente sendo atualizado de acordo com as tecnologias, de acordo com as novas necessidades dos clientes, assim como os clientes. Esses aí devem ser constantemente estudados, de modo que a empresa possa saber exatamente qual que é a sua necessidade para que ela internamente venha atender a esses clientes. Então, o setor de pesquisa e desenvolvimento ele deve ser muito bem qualificado para que possa chegar essas informações e as empresas tomar as melhores ações para estar constantemente atendendo a demanda dos seus clientes. Previsão de demanda. Então, isso é uma etapa para melhorar a gestão da cadeia de suprimentos. Isso não é um setor. Essa etapa de previsão de demanda, em geral, é feita pela equipe de marketing e vendas. A previsão de demanda é uma estratégia adotada pela gestão de uma empresa, no qual é feito um estudo com o objetivo de determinar a demanda futura para os produtos da empresa. Através desse estudo, a empresa pode se preparar de forma proativa e preventiva e então obter os melhores resultados. Alcançar o ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda é fator-chave para o sucesso empresarial. Então, vamos destacar este ponto aqui também, porque ele é muito importante. Que alcançar o ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda é o fator chave para o sucesso empresarial. Vamos lá, então vamos entender por que fazer a previsão da demanda é tão importante assim para a
gestão da cadeia de suprimentos. Vamos imaginar 3 diferentes cenários. O primeiro deles, a empresa produziu 4.000 produtos e a demanda foi de 1.500 produtos. Como resultado, nós ficamos com 3.000 produtos, 2.500 produtos parados em estoque. Produto parado, em determinados processos, em determinados produtos, eles podem se deteriorar com o tempo, com a forma como ele está estocado, e esses produtos podem vir a ter um custo extra, ou seja, a empresa vai acabar perdendo dinheiro. Aqui existe o custo de armazenagem, existe o custo das pessoas para manter esses produtos estocados, existe o custo da perda dos produtos. Então, é um custo muito grande manter esses produtos extras, esses produtos que foram além da demanda dos clientes, em estoque parado. Então, nessa primeira situação em que produzir além da demanda do cliente é algo ruim para a empresa. Nenhuma segunda situação, vamos imaginar que a empresa produziu 1.000 produtos, onde a demanda foi também 1.500 e, como resultado, nós tivemos um saldo negativo de 500 produtos. O que eu quero dizer com isso? Que foram 500 produtos que deixaram de ser vendidos pela empresa porque ela não tinha esses produtos, pois ela não produziu a quantidade necessária para atender a demanda, ou seja, a empresa perde vendas. Além de perder vendas, assim como a gente já comentou aqui nessa aula de hoje, o cliente chega para fazer negócio com a empresa. A empresa não tem o produto, o cliente naturalmente vai procurar um concorrente da empresa para atender a sua necessidade. Caso o cliente vá procurar um concorrente e o concorrente atenda a necessidade do cliente e o cliente fique satisfeito com aquele tipo de serviço, em uma outra oportunidade, naturalmente também o cliente vai procurar aquela mesma empresa, aquela empresa concorrente, de modo que acaba perdendo o cliente para o concorrente. Então, produzir uma quantidade de produtos menor que a demanda também é uma situação ruim. Vamos imaginar a terceira possibilidade, onde a empresa produziu 1.700 produtos para uma mesma demanda de 1.500 e houve um saldo de 200 produtos. Nesse caso, o saldo sobressalente, o saldo que sobrou, não é muito grande, então o custo dele vai ser menor para manter, vai ter atendido todas as necessidades, toda a demanda do cliente, de modo que aqui está buscando alcançar esse ponto de equilíbrio. Fato, não existe cálculo de previsão de demanda, o estudo de previsão de demanda, onde vai acertar exatamente o valor da demanda do cliente. É um cálculo estatístico, muitas das vezes baseado nas projeções futuras de vendas, aliado ao comportamento de vendas do passado, onde é feito esse estudo e vai chegar num valor de referência. É importante destacar que nunca vamos alcançar aquele valor exato. Se alcançar, é coincidência. Não existe cálculo de previsão de demanda que vai chegar sempre no valor que vai ser necessário. Então, é esse que é o ponto, é alcançar o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. O mais interessante é que sobre poucos produtos, nunca falte. Esse deve ser a linha de raciocínio na hora de fazer esse estudo de previsão de demanda. Temos também aqui na parte da gestão da cadeia de suprimento a questão da produção. Na estratégia de produção, o foco está na necessidade do cliente e na demanda do mercado. É preciso levar em consideração quais produtos serão fabricados e em qual quantidade será preciso produzir.
além de quais partes podem ser manufaturadas internamente ou devem ser terceirizadas. Isso é uma estratégia muito importante. Neste ponto, a capacidade de produção e a qualidade são os principais elementos que irão determinar a satisfação do cliente. Ou seja, vamos imaginar que a demanda dos clientes seja de 5.000 produtos. A empresa ela tem uma capacidade técnica de entregar, então, empresa, 3.000 produtos, onde ela enxerga que ela não vai atender a demanda dos seus clientes, ela pode buscar uma alternativa na terceirização, onde ela vai ter um parceiro que vai entregar esses 2.000 produtos que estão faltando, de modo que somados eles vão alcançar essa demanda dos clientes. Ou seja, isso é questão de estratégia de produção. Às vezes a empresa não tem a capacidade imediata de atender essa demanda do cliente. Para não perder vendas, ela busca uma empresa parceira que tem esse know-how, tem essa capacidade de produzir esses itens, e dessa forma eles fazem esse tipo de negócio para que essa empresa parceira venha a suprir essa necessidade. Aqui um outro ponto que deixou claro é a questão da qualidade, especificação, nós falamos de técnica. Esse produto ele deve, a gente não, nesse momento, não pensar em quantidade somente, tem que pensar na qualidade, ou seja, não adianta nada produzir essa quantidade de produtos que está em consonância, está em equilíbrio com a demanda do cliente, e esses produtos, quando estiverem de posse do cliente, não atingirem o objetivo com o qual ele foi comprado. Ou seja, vai haver uma série de reclamações dos clientes em relação à empresa, e isso pode significar a perda de vendas futuras, insatisfação, o que vai gerar um cenário negativo para a empresa. Então, a produção ela deve ser feita visando atingir aquele resultado de demanda dos clientes, mas que a qualidade, especificação e toda a técnica que o produto deve atender, ele deve ser alcançado também. Compras, aqui já é um setor também que pode auxiliar bastante a gestão da cadeia de suprimentos. O setor de compras tem um papel fundamental na cadeia de suprimentos. Isso porque o setor é o responsável por escolher os fornecedores que serão capazes de atender todas as necessidades da empresa e, consequentemente, dos seus clientes. Além disso, a equipe de compras deve procurar sempre atender ao menor custo possível e visando a sustentabilidade do negócio. Então, aqui nós temos outro ponto para deixar marcado aqui devido à sua relevância. Então, quando a gente fala em setor de compras, aqui não necessariamente nós estamos falando de matéria-prima. É importante a gente deixar claro que o setor de compras ele deve adquirir as matérias-primas necessárias para o processo produtivo da empresa, assim como os consumíveis. Quando a gente fala em consumível, nós podemos estar falando em papel, material de escritório, até mesmo combustível, algo que vai se consumir, que vai ser necessário para que o processo da empresa, seja ele gerencial ou produtivo, ocorra. Então, matéria-prima, consumíveis, equipamentos, ferramentas, máquinas, tudo isso é necessário para que a empresa venha a chegar no seu produto final.
Temos aqui também os insumos que são necessários aí para insumo e consumível, muitas das vezes acabam atingindo o mesmo objetivo. Mas enfim, não é necessariamente somente matéria-primas. Em alguns casos, as empresas já compram os produtos acabados dos fornecedores e fazem só a gestão e sua distribuição. Então nós podemos colocar aqui também produtos acabados. Ou seja, é uma série de itens que é necessário que a empresa faça a sua aquisição junto aos seus fornecedores para que possa dar andamento e sequência no seu processo. Então, é necessário sempre ter fornecedores muito bem qualificados. Por quê? Porque esses produtos vão ser enviados aos clientes da empresa. Então, você tem que entregar sempre o melhor produto ao seu cliente. Então, quando a gente destaca aqui, ó, além disso, a equipe de compras deve procurar sempre atender ao menor custo possível. Quando a gente fala procurar, não necessariamente, vamos imaginar aqui uma situação onde o custo do produto é 200, mas a empresa entrega esse produto em 8 dias. Vamos imaginar um segundo fornecedor, onde o custo é 250 e ele entrega em 3 dias. Isso aqui, essa escolha entre o fornecedor 1 ou o fornecedor 2 vai variar de acordo com a necessidade da empresa. Vai ter momento que a empresa vai conseguir esperar esses 8 dias, então ela vai poder comprar, vamos imaginando que são produtos semelhantes iguais. Ela vai conseguir comprar esse produto e esperar esses 8 dias a R$200, mas vai ter dias que ela vai precisar desse produto de uma maneira mais rápida, mais ágil. Então, ela vai optar em pagar um pouco a mais para ter aquele produto em um prazo menor. Então, a equipe de compras deve sempre procurar o menor valor, menor custo, mas não necessariamente vai ser sempre feito dessa forma. Em determinados momentos, ela vai ter que escolher entre um fornecedor que cobra mais caro pelo mesmo produto, mas que entrega um serviço diferente. Então, isso vai acontecer também. E isso é importante deixar claro. Logística. A logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviço e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Então, a logística também é um conceito muito abrangente, ela é um braço estratégico para a cadeia de suprimentos. Isso porque aqui nós estamos falando dos processos de armazenagem. Aqui vamos colocar aqui uma matéria-prima e produto acabado. Então, tudo isso aqui vai ter uma técnica, uma gestão, um controle muito grande, porque nós estamos falando de uma quantidade de produtos que é necessário, muitas das vezes, um conhecimento não superficial, e sim um conhecimento muito profundo em relação a tudo, todas as informações de produtos, da área, do local, dos equipamentos, de pessoas. Então, é um processo de armazenagem que é muito complexo, é muito trabalhoso fazer isso dentro de uma empresa. Tem também a etapa de distribuição. Aqui nós estamos falando em receber os pedidos da equipe de vendas da empresa, interpretá-los, separá-los, prepará-los da melhor maneira possível. Então, aqui tem picking, que é o processo de separação, tem o packing, que é o processo de embalagem e proteção, tem as etapas de carregamento, seja ele o modal que ela for utilizar para fazer o transporte. Então, tem toda essa
necessidade de preparar o produto conforme o pedido do cliente. Além disso, tem a questão do transporte, ou seja, fazer com que esse produto saia do ponto de origem, que a gente deixou ali claro, e chegue até destino, sendo origem empresa, destino cliente. Então, aqui a empresa vai precisar escolher adequadamente o transporte que vai fazer essa movimentação. Em muitos dos casos, na grande maioria, o custo do transporte é o mais caro dos custos logísticos, e o custo logístico ele só fica atrás do custo do produto em si, ou seja, é a segunda classe de custos de uma empresa onde se mais torna necessário o desprendimento de recurso. Então, quando a gente fala de transporte, fazer com que o produto chegue até o cliente, nós precisamos de uma inteligência muito grande por parte da gestão da empresa, de fazer com que o seu canal de distribuição, sua roteirização das cargas seja muito bem feita, de modo que o produto vai chegar ao cliente ao menor custo possível, atendendo os prazos. E além disso, tem a questão da reversa, da logística reversa, ou seja, o produto vai chegar até o cliente e tem a situação onde o cliente vai consumi-lo e ao final disso vai gerar um resíduo, onde a empresa precisa mostrar ao cliente o que ele deve fazer para dar um destino correto àquele resíduo. Isso é uma das etapas. Mas pode ser que o produto chegue até o cliente e ele não atenda a sua expectativa, onde é necessário fazer o fluxo reverso do caminho que esse produto percorreu, fazer com que o produto saia do cliente e chegue até a empresa novamente, seja para fazer uma manutenção, seja para fazer um descarte. Então, todo esse processo também é necessário, ou seja, todas essas atividades, todos esses processos está diretamente ligado à logística. Então, a logística é um braço estratégico na gestão da cadeia de suprimentos. E, por fim, é a questão do serviço ao cliente, quando a gente já comentou bastante aqui nessa aula, que o serviço ao cliente é um termo de grande alcance, incluindo elementos que vão desde a disponibilidade do produto até a manutenção do pós-venda. Isso aqui é muito importante a gente deixar claro, que não é somente entregar o produto ao cliente, é conseguir suportar o cliente em questão de suporte a ele, para que ele não tenha nenhum tipo de empecilho, nenhum tipo de problema durante a sua utilização, durante a sua necessidade com o produto. Em outras palavras, o serviço ao cliente envolve todos os processos necessários para receber, processar, entregar, faturar e prestar todo o apoio necessário para o cliente após a venda do produto. Garantir o êxito em cada um desses processos é o caminho para gerar confiança, satisfação e fidelização dos clientes. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que esse conceito do serviço ao cliente ele deve ser muito bem utilizado em cada um dos processos da empresa. Isso por quê? Porque ele vai desde receber a necessidade do cliente, a demanda, os seus pedidos, ele vai processar, ele vai entregar, ele vai faturar e vai prestar todo o apoio ao cliente.